E nós precisamos meditar acerca da obra do Senhor em sua completude, não envolvendo somente os gentios, mas nós que estudamos sobre as duas casas de Israel, precisamos entender gentios e judeus em Cristo Jesus formam o quê? O corpo, como está em Efésios 2, verso 16. Ambos formam um corpo pela cruz, derrubando a inimizade. Então, nós precisamos discernir a obra do Senhor, envolvendo também o quê? Os judeus. E nós, estudando acerca disso, nós percebemos que o Senhor já está trabalhando na plenitude dos gentios. E olhando lá para Apocalipse, capítulo 7, nós vamos ver lá, depois vai ter a passagem aí que nós colocamos, acerca dos 144 mil. Ali a última tribo mencionada é Benjamim. Por quê? Benjamim é aquela tribo que estava junto com Judá. Então vai envolver o quê? Os judeus dos últimos dias, da última hora, aqueles que serão levantados pelo Senhor para apregoar o evangelho genuíno, eles reconhecendo Jesus como Senhor, entendendo o propósito do reino, entendendo as duas casas, as festas, conforme nós cremos aqui, com sinais e maravilhas, atalaias do Senhor, com trombetas, proclamando o evangelho para o despertar de muitos, principalmente despertando outros judeus. E nós precisamos discernir de que existem classes aí entre os judeus. Eu elenquei aqui os principais. Nós teremos esses benjamitas, usados pelo Senhor, testemunhas entre os judeus. Existem messiânicos, que são messiânicos, aqueles judeus que reconhecem Jesus como Messias, mas que estão envoltos de doutrinas, estão envoltos de muitos dogmas e, por vezes, não estão discernindo o propósito do Senhor, principalmente acerca do tempo do fim. Muitos estão sendo despertados pelo Senhor para um posicionamento como um benjamita, atalaia. Contudo, existe uma batalha espiritual. O inimigo ofuscando os olhos de muitos para cegarem muitos judeus. Então, existe uma batalha espiritual acontecendo de benjamitas se posicionando, mas também o inimigo trazendo para as trevas esses judeus. Então, nós olhamos para os messiânicos como aqueles que estão dormindo. São as virgens prudentes, né? Fazem parte das virgens prudentes. Exato. São as virgens prudentes, aqueles que reconhecem Jesus, buscam o Senhor, buscam servir ao próximo e tudo mais. E tem aqueles ortodoxos. Já é uma classe que não reconhece o Senhor Jesus, mas eles são fiéis à lei, aos profetas, buscam servir a humanidade de acordo com aquilo que eles enxergam na lei, na Torá. E eles estão no campo do endurecimento, no campo da cegueira espiritual, não enxergam o propósito. Existe todo um propósito do Senhor, que Paulo mesmo declara isso em Romanos 11. Todavia, dentre estes judeus, tem aqueles cabalistas, são aqueles que já se afastaram da lei dos profetas, desceram às zonas aí ocultas do misticismo e de tantas outras aí desagradáveis ao Senhor. Estes já têm um perfil que facilmente podem ser tragados pelo inimigo para servirem aos intentos do anticristo. E então passando a ser o quê? Uma sinagoga de Satanás. Aqueles inimigos de Deus. E quando nós lemos as duas cartas, a carta de Esmirna e a carta de Filadélfia, nós vamos identificar aqueles que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Ou seja, inimigos diretos de Deus, inimigos das duas testemunhas. Então, nós estamos enxergando aí uma batalha tremenda, uma batalha espiritual, irmãos, que nós, aqui entre os efraimitas da fé, precisamos interceder, orar para que a palavra do Senhor venha a se cumprir. E como eu venho falando aqui com os irmãos,
que a verdadeira mensagem do evangelho, genuína, fiel, vai despertar muitos judeus sinceros, vai fazer com que muitos saiam deste lugar de obscuridade e o Senhor venha usá-los poderosamente no tempo do fim. Então, nós precisamos ter esse discernimento. E tudo isso envolve o quê? Um selamento e um despertamento. Então, nós vamos ter, entre aqueles que vão ser selados, entre os 144 mil, esses judeus benjamitas, testemunhas, proclamando a palavra com sinais e maravilhas para o despertamento de muitos, inclusive o despertamento de judeus com este perfil de virgem prudente. Então, existe um propósito do Senhor. E essas virgens prudentes entre os judeus e esses benjamitas vão ser selados juntamente com os fiéis entre os gentios. Afinal, o selamento é completo. A igreja vai ser selada por completo, envolvendo gentios e judeus. E aqueles que vão permanecer no endurecimento, que ainda não estarão reconhecendo Jesus, depois que encerrar o selamento, eles vão ser o quê? Chamados à atenção para o arrependimento. Aí o trabalhar do Senhor dentro da última semana. E nós vamos enfatizar aqui que o selamento... testemunhas. Exatamente. As duas testemunhas vão tocar trombeta e isso vai envolver o chamado ao arrependimento, inclusive dos judeus que não reconheceram Jesus. Então, existe todo um trabalhar do Senhor. E existe também uma tratativa contra os rebeldes, contra aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que serão marcados pela besta. Existe uma batalha enorme acontecendo dentro da última semana. É um propósito dentro da última semana. Por isso que o selamento tem que acontecer antes da última semana, para o cumprimento deste propósito. Vamos então, falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Os irmãos querem falar aí? Vamos deixar o Wagner Nunes falar um pouquinho? Quer falar um pouquinho disso, irmão? Eu posso falar acerca de Benjamim. É muito interessante quando Jacó abençoa Benjamim, em Gênesis 49, 27, ele fala que Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. E como ele vai ser uma parte das duas testemunhas, olha que interessante aqui, Apocalipse capítulo 11, verso 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, fogo sai da sua boca e devora seus inimigos, despedaça os seus inimigos. Então, a profecia para Benjamim, escatológica, que ele vai estar fazendo parte das duas testemunhas e vai devorar os inimigos na ocasião da primeira metade da última semana. Isso é tremendo. Quando você entende esse selamento de Apocalipse 7, começando lá, se você olhar lá, o selamento, ele é antes dos anjos terem a ordem de começarem a ferir a terra. Né? E ferir a terra ali, trazer juízo sobre a terra, nada mais, nada menos é do que o toque das trombetas. Especificamente as primeiras 4 trombetas que acontecem na primeira metade da última semana. Não pode haver toque de trombeta, iniciar toque de trombeta, se as 2 casas de Israel não tiverem seladas. Os 144 mil que estão vivos na terra forem selados. E ali se completa o final do Pentecostes. Se lembra que o Pentecostes começa lá na ressurreição e na assunção de Jesus ao céu, ali no início da igreja primitiva, quando começa a igreja, então ali começa o Pentecostes. E onde ele termina? Termina quando vai se iniciar a última semana de Daniel. O tempo do Pentecostes se encerra. Vai se começar agora o período das trombetas. É só você dar continuidade aos moedes de Deus. Você vai vendo ali Deus completando os tempos determinados dele. E ali, em Apocalipse 7, se encerra o selamento, se encerra a era do Pentecoste e começa
começa os toques de trombeta, os toques solenes. E aí você vê lá em Apocalipse 7, Deus mostrando uma linha do tempo, ele está desenrolando uma linha do tempo que começa com Judá, os primeiros judeus do tempo de Jesus, vem discorrendo pelos gentios, o tempo da dispensação da graça sobre os gentios, e no final ele fecha o selamento com Benjamim, para completar a casa de Judá. Lembra que a casa de Israel e a casa de Judá formam as duas casas de Israel? E o Deus ele começa a selar a casa de Judá com os judeus de Judá, e depois vem os gentios, o reino de Efraim, e no final ele sela todos os benjamitas para completar os judeus, a casa de Judá, e encerra. Lembra que esses judeus que estavam endurecidos de coração e que vão ser reenxertados na videira, eles só vão acontecer isso quando se completar a plenitude dos gentios, e quando eles forem reenxertados, aí sim vem a ressurreição. Está escrito aí, a ressurreição entre os mortos acontece. Paulo fala disso em Romanos 11. E você está vendo se cumprir em Apocalipse 7 esse selamento. Quando isso se completa, quando isso acontece em plenitude, o selamento dos 144 mil, os servos de Deus que estão vivos sobre a terra, aí Deus derrama o azeite de ouro sobre servos e sobre servas, todos já selados. E aí sim, irmãos, as testemunhas ganham poder para começar a tocar as trombetas. Você está entendendo que tem que estar completo para começar a tocar a trombeta? E isso não pode mais acontecer, selamento e conversão no meio da última semana, ou no desenrolar da última semana, porque agora esse toque de trombeta ele vai despertar os eleitos, os selados, que estão dormindo. As virgens prudentes vão ser acordadas agora pelo teruá, pelo toque das trombetas. E você está vendo isso lá na parábola das 10 virgens. O grito da meia-noite. Agora eles estão gritando e os selados que estão dormindo, que o Ricardo colocou lá, os messiânicos e tudo mais, que creem em Jesus, eles estão despertando, assim como muitos gentios também vão despertar. Despertar, mas já estão selados. Então, as trombetas, os toques solenes são para despertamento dos que estão selados dormindo, as virgens prudentes, o arrependimento daqueles que são nações, que estão ali na última semana de Daniel. Eles vão se arrepender das suas obras, vão ser alertados da marca da besta e não vão colocar a marca, e esses vão entrar como nações no milênio. E vão também ouvir o toque de trombeta aqueles que não vão acreditar, que não vão dar crédito ao toque das testemunhas, pelo contrário, vão ter raiva delas por causa do juízo que elas estão derramando sobre a terra, e são esses que lá na metade da semana colocam a marca e matam as testemunhas, e trocam presentes. Vocês estão entendendo, irmãos? Que aí você está discorrendo uma linha do tempo cronológica sem ponta solta. Sem ponta solta. Não tem como haver conversão na última semana, porque o período, a dispensação de tempo do Pentecostes já passou, nós estamos no toque das trombetas, e aí você está levantando pessoas ali para se converter, para passar pela Páscoa de novo, para passar pelo Pentecostes, pelas primícias de novo, pela Pentecostes, pelos asmos, em pleno toque de trombeta, quando todo o povo de Deus já está unido num corpo só. E se todos se arrependerem para serem eleitos, como é que vão povoar o milênio como nações? Se não tem todos como, são né? eleitos, Vai ter nações. exatamente.